A raiva bovina é um assunto que gera muita atenção no município de Vidal Ramos e pela primeira vez uma equipe de TV participou do trabalho de manejo dos morcegos. Olha só! Vidal Ramos tem uma geografia acidentada. Entre vales e paredões de pedra surgiu a cidade, que tem como base a agricultura. E com o relevo diferenciado, o que não faltam por aqui são as cavernas e os seus tradicionais habitantes, morcegos, das mais variadas espécies, que se alimentam de sangue de bovinos, de aves ou apenas de insetos e plantas. O problema é que os hematófagos que se alimentam de sangue de animais são os transmissores da raiva e, por isso, o trabalho de controle das populações é constante. E é pelos vales de Vidal Ramos que nossa equipe embarca em uma aventura inédita, acompanhar o trabalho de manejo dos morcegos junto com uma equipe da Cidasc. Agora são 4 horas da tarde, a gente acaba de chegar aqui na localidade de Cinema, no interior de Vidal Ramos, e é aqui que fica a caverna, mais ou menos 500 metros daqui. E agora começa toda a preparação para fazer essa captura. Nessa região aqui, ela está inserida numa área de circulação viral, né, que é da Serra do Mar em direção ao litoral. Nós temos em torno de 145 municípios em que há circulação viral e existe a possibilidade de ter casos de raiva todos os anos, elas praticamente se repetem todos os anos, então é uma área endêmica. Então, por isso que nessas regiões a gente faz o trabalho de controle da população do morcego hematófago. A chegada ao local da caverna vem com uma surpresa. A mata está bem mais fechada. Os técnicos da Cidasc têm até dificuldade de encontrar a entrada da caverna. Ia precisar de um corredor, que nem esse corredor do lado aqui, que nem tinha morrer da outra vez pegou no corredor. Aquele que parece piche no chão, aquilo ali são fezes de morcego hematófago. Como se alimenta de sangue, as fezes são escuras. Parece um óleo queimado. Ó. É um indicativo bom da presença de morcego aqui. O morcego, o hábito alimentar dele é noturno, né? Como ele é um animal pequeno, ele tem um comportamento assim, mais de presa do que de predador. Então ele sai à noite, quando estiver escuro, ele é um animal que ele voa baixo, ele não voa alto, tá? Exatamente para poder se esconder. E ele se alimenta assim, ó, desde o início do anoitecer, a hora que fica escuro, até 2 horas antes do nascer do sol. Os técnicos da Cidasc começam então a preparação do entorno da caverna. É preciso cortar toda a capoeira para a instalação das redes. O mais interessante é que essa rede é bem fininha, olha só. Só mostrando assim mesmo para ver quão fininha ela é e ela está aqui já armada na nossa frente. Fábio, chega cá para explicar para a gente de que material que é feita essa rede. É nylon, entendeu? É um fiozinho de nylon bem fininho. E a ideia é exatamente dificultar que ela seja que o morcego enxergue ela, né? Isso que o morcego ele tem uma grande habilidade à noite, né? Tem. Ele é bem comum, até às vezes a gente, se ele conseguir detectar a rede, ele começar a contornar a rede, passar por cima, às vezes pelo lado, daí complica bastante o nosso trabalho. Mas a ideia é essa, ela é praticamente invisível, ela tem o nome de rede de neblina, porque ela é bem fininha mesmo. Dependendo do ângulo que tu olha, tu não enxerga ela. E a ideia é exatamente isso. Antes de anoitecer, a equipe instala ainda uma segunda rede a cerca de 20 metros da primeira. Enquanto isso, o André explica pra gente quais são os sintomas da raiva no rebanho. Basicamente são sintomas nervosos. Os quartos eles caem, né, para falar numa linguagem mais popular. Quarto caído, o animal pode salivar, né, ele se afasta do rebanho no início da doença, que são os sintomas inespecíficos. E depois, basicamente, esses sintomas neurológicos que dificultam o animal caminhar, né, e evoluem invariavelmente para a morte num prazo de 10 dias, mais ou menos. E é hora de esperar anoitecer para os morcegos saírem da caverna. E não demoraram 15 minutos para os primeiros caírem na armadilha, só que não eram hematófagos. É um filostomida da mesma família do hematófago, só que ele se alimenta de frutos, né, insetos. Esses aqui, ó, o frugívoro e o insetívoro, ele sai mais cedo. O frugívoro sai até com sol ainda. Olha só, agora são só 6h30 e já tem mais morcego lá na rede. A gente vai lá dar uma olhada para ver então. Dessa vez eram hematófagos. As pessoas têm aquela ideia que o morcego ele é praticamente cego e usa muito radar para se movimentar.
E não é verdade, ele enxerga muito bem. Por exemplo, um bovino, na noite escura, ele consegue enxergar a mais de 100 metros. Então ele tem uma visão muito adaptada para a área escura. Por isso que durante o dia ele está em áreas escuras, a visão dele não é boa durante o dia, ele tem dificuldade. E esse sonar que ele usa para se localizar, ele vai usar em situações especiais, porque consome bastante energia dele, então ele se guia muito pela visão. E quando tem necessidade, ele usa o sonar. E esse aqui é um macho jovem. O que a gente recomenda e diz para todos os produtores, sempre que notarem sugaduras de morcego, notificarem a SIDASC. Primeira coisa, notifica a SIDASC, ou o veterinário, ou enfim, a equipe da agricultura do município. Essa informação ela chegará, obrigatoriamente ela chegará à SIDASC. A gente vai até o local e descarta ou confirma a suspeita. No caso da confirmação da suspeita, a gente faz a coleta do cérebro desse animal e envia para o laboratório. Vidal Ramos é considerada uma área endêmica para a raiva. Além do manejo dos morcegos, a SIDASC recomenda a vacinação preventiva do rebanho. Segundo os veterinários, a raiva não transmite entre bovinos, mas pode contagiar humanos. Porque às vezes o produtor ele não sabe, né, do que doença se trata. Então eles têm a mania de dar remédio, aquela xaropada, enfiar pela, né? Então eles enfiam a mão dentro da boca da vaca. Se essa vaca tiver efetivamente contaminada e ele qualquer soluçãozinha de continuidade, qualquer ferimentozinho que ele tenha nas mãos, ele pode se contaminar. A raiva é uma doença que atinge todos os mamíferos. Em todos os casos ela tem o curso agudo e finalmente fatal, né? Não, a raiva é uma doença que não tem cura, isso é importante que fique claro. A intenção deste trabalho não é exterminar os morcegos, e sim fazer um controle populacional. Esse controle populacional consiste em passar uma pasta, que é uma pasta vampiricida, que a gente chama, e pelo hábito de sociabilização deles, de quando eles retornam para a briga e se lamberem, essa pasta ela vai matar o morcego que está com ela e mais 1, 2 ou 3, dependendo, né, da situação, outros que também vão lamber ele e vão acabar ingerindo a pasta. Os técnicos ainda não têm uma noção da quantidade de morcegos nesta caverna, mas em alguns estudos foi constatado que algumas galerias têm mais de 60 metros. Por isso, nesta captura foi passada a pasta em 4 morcegos. Em breve, a SIDASC deve voltar para uma nova coleta. Então, por exemplo, se nós temos um abrigo onde a gente tem supostamente 200 indivíduos, a ideia não é tratar 200 indivíduos, porque nós vamos fazer o quê? Exterminar aquela colônia. E a própria lei diz que é manejo e controle populacional. Então é tu diminuir essa colônia a ponto de não comprometer que ela se reproduza e se mantenha a vida normal dela. A lanterna, vou falar pra lá? Tá.